Olá pessoal, como eu prometi, vamos fazer o nosso canal falando de Umbanda. Falando de Umbanda é uma forma de comunicação hoje em dia, usado muito no YouTube, né, como canal. E eu venho já pensando já há um certo tempo de fazer essa interação, mas não a título de curso. Não é um curso, não é uma escola, nada disso, sem maiores pretensões. A intenção é tirar algumas dúvidas dos iniciantes, dos neófitos, ou de pessoas que são simpatizantes à Umbanda, ou até mesmo pessoas que querem tirar alguns fantasmas de suas cabeças em relação à nossa religião. Vamos nos ater a falar dentro de coisas simples, sem entrar em fundamentação, sem entrar em questões de peculiaridade de escola para escola. Vamos nos ater em vídeos curtos, talvez esse que seja o primeiro, talvez seja um pouco mais longo, mas vamos fazer tipo 2, 3 perguntas por semana. Vai ser colocado um vídeo por semana no canal. E essas perguntas já estão mais ou menos prontas. De qualquer forma, eu vou deixar o meu Facebook escrito, estará escrito, está aparecendo no início ou no final, e o e-mail também. Quem quiser deixar alguma pergunta e que eu veja que seja pertinente a colocar aqui no canal, eu também poderia fazer. Então, são perguntas simples, básicas, de assuntos que são mistério para algumas pessoas, bobeira para muitos, né? Bobeiras entre aspas, porque muita gente... eu sempre digo que não existe pergunta boba, porque quando você não sabe uma coisa, aquilo gera um turbilhão de dúvidas, e às vezes é uma coisa simples de fato, de entendimento. E é essa a intenção. E essas perguntas, na sua grande maioria, foram acumuladas nesses 20 e poucos anos à frente do sacerdócio de Umbanda e até de apostilas que eu já fiz. Então vamos à primeira pergunta. O que é Umbanda, né? Vamos definir sucintamente, na melhor maneira possível. Umbanda é uma religião. É um movimento astral religioso que tem sua origem no culto à natureza, né? O homem cultuando a natureza, e já existe basicamente desde o tempo que o homem é homem, desde que ele começou a cultuar a natureza. De alguma forma ali a essência da Umbanda já está presente. A nível de movimento astral religioso, já existia no Brasil, mesmo durante a escravidão e até logo após o término oficial da escravidão, já pipocavam em cantos e recantos do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é praticamente o berço da nossa religião. Já existiam locais em que se trabalhavam com pretos velhos, trabalhavam com caboclos. Existiam já alguns cultos chamados de candomblé de caboclo, já existiam alguns cultos chamados adjunto de Jurema, e vários outros, batuque, né? Vários outros cultos que tinham coisas parecidas, semelhantes ao que nós cultuamos como Umbanda, aos cultos depois de Umbanda. Há uma divergência na questão da Umbanda. Foi fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu também discordo desse teor que a Umbanda foi fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Agora, eu concordo e acho lícito, e eu acho que, na minha opinião, fecha a questão, não é o culto em si daquilo que já existia, mas o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe em 15 de novembro de 1908, no bairro de Neves, em Niterói, foi
a anunciação da Umbanda como religião. Porque até então, antes disso, não se falava em Umbanda, não se falava em Umbanda como religião. Tinham esses cultos que eram, se você entrasse dentro de alguns cultos desses, você exatou num terreiro de Umbanda, mas não havia esse comprometimento, essa identidade da religião de Umbanda, não havia. Então tem sim, ele não é um fundador, ele não é o criador do nosso culto, mas ele é o anunciador da Umbanda como religião. E aí nós passamos daí ter identidade essa que, diga-se de passagem, ainda falta muito para que nós tenhamos ela por inteiro, até a própria negação dos próprios umbandistas, talvez até pela falta dessa linguagem de comunicação, de explicar justamente para os mais leigos, para a maioria, o que de fato é Umbanda. Então, em síntese, a Umbanda é o culto, é a manifestação dos espíritos para a caridade pura e simples. Basicamente é isso. Mas temos algumas entidades que foram marcantes, que deixaram frases marcantes na definição de Umbanda. Do próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando foi perguntado a ele o que era Umbanda, ele disse que era o culto, era a manifestação dos espíritos para a caridade. Caboclo Mirim diz que a Umbanda é a grande escola da vida. E é verdade, porque você é umbandista no seu modo de viver, e não somente botar a roupa branca. Botar a roupa branca, muita gente coloca. Agora, viver um umbandismo no seu dia a dia é muito mais difícil. Então, basicamente é isso. A Umbanda trabalha para a caridade, pela caridade. Dentro da máxima da Umbanda, nós distribuímos de graça aquilo que de graça recebemos. Por isso que o sacerdote de Umbanda, ele não é igual ao padre, não é igual ao pastor, o rabino, e não é igual ao babalorixá do candomblé, que são remunerados e até vivem da religião. Na Umbanda, o sacerdote não vive da religião, ele tem que ter o seu ganho por fora, como qualquer outra pessoa. Então, a segunda pergunta é essa. Na verdade, a Umbanda pratica um bandismo. Que bom que todos nós entendêssemos isso. O católico responde no catolicismo, o protestante no protestantismo, o judeu no judaísmo e o umbandista no umbandismo. Mas a questão da identificação, a qual eu falei que ainda falta formar, muitos umbandistas, quando indagados por várias questões, dizem que são espíritas. Alguns dizem até que são católicos, né? Mas dizem que são espíritas, e é errado esse termo. Espíritas são da doutrina espírita, são os elementos que são da doutrina espírita. Não significa que você não possa estudar Allan Kardec, que você não possa estudar a parte espírita, você até pode, mas trazendo para o nosso patamar. Há que se ter muito cuidado aqueles que confundem que é tudo a mesma coisa. Só porque nós temos mediunidade, só porque nós incorporamos, só porque nós fazemos atos mediúnicos parecidos, as pessoas confundem muito Umbanda com Candomblé e Umbanda com o Espiritismo. E na verdade são duas religiões distintas e uma doutrina, porque o Espiritismo sequer é uma religião, né? É uma doutrina. Então eles não se intitulam religião porque eles não têm ritos. Para ser uma religião é preciso ter ritos ou rituais, como o queiram.